Boa noite. O prêmio é de consolação? Não. Temos um prêmio, será agora se Deus quiser, e é um prêmio de muito valor, não é um prêmio de consolação. Dia 28 de julho, 2021, um dia muito especial hoje, 20 Menachem Av, 5781 Pei Aleph, serão mostradas maravilhas para a gente, para Parashat Eikev. Dia 20 Menachem Av, é o dia do Yortzeit do pai do Rebbe, é um dia que está especial na Guemará, ligado a Beit HaMikdash. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre esse prêmio que está ligado com o Beit HaMikdash e está ligado também com essas oferendas de madeiras para o Beit HaMikdash, que ia até o dia 20 de Av. Que está ligado com tudo que a gente está fazendo em todos esses anos do exílio, que merecem um prêmio. Então a primeira pergunta é se Birlal a gente merece algum prêmio. A resposta categórica é sim, afirmativa, merecemos um prêmio. E o prêmio é muito grande, a gente vai ver o que é esse prêmio. E está ligado com essa Parashat Eikev que fala sobre prêmio, né? A própria palavra Eikev, um dos significados dela é prêmio, schar. É um pagamento, um bônus, um resultado favorável para aquele que faz um esforço. E um esforço coletivo do mundo inteiro durante esse tempo todo, gerações e gerações que estão aqui e que não estão mais aqui, de uma forma física, todos nós seremos premiados. E esse prêmio poderia se pensar, tá bom, então já sabemos que tem um prêmio, mas ele é um prêmio simples, ou de consolação, como se diz, ou é um prêmio de vulto, volumoso, grande, e que tipo de, em qualidade, quantidade, como se define esse prêmio. Então a gente vai ver isso mais em detalhes em seguida, mas a afirmação é, não é um prêmio de consolação, é um prêmio com muito valor. Então a gente vê aqui, é um começo, uma nova fase, como a gente viu na imagem anterior, e a gente está vendo aqui um exemplo, né, dos dias de hoje ainda, né, até os dias de hoje, ainda mais numa época que está falando-se muito sobre esportes, agora no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, né, aqui no caso Fórmula 1, que tem essa ideia de cruzar a linha de chegada. E é interessante que, como foi visto na imagem anterior, que a linha de chegada é o fim, como no próprio autódromo, numa Fórmula 1 ou em outras pistas de competição, quando termina, também é o ponto da onde se inicia. Então a gente vai ver isso, que a gente está justamente nesse limiar, nesse ponto em que acontece esses dois momentos, né, de terminar uma partida, terminar uma história e começar uma história nova. Então, como a gente falou, o prêmio é sim de muito valor. A gente vai ver o que é isso. E Eikev está ligado com calcanhar, que é uma das bases principais para todos os significados dessa palavra, que é o nome dessa paraxá, Eikev. Veá Eikev Tishmeun. E será quando, que é Eikev, vocês escutarem Tishmeun. Que a gente vai ver mais no detalhe. Então, esse calcanhar, que no corpo ele significa, né, uma parte baixa do corpo e um pouco desconsiderada e menosprezada, mas a gente vai ver, e isso também vale, né, historicamente, como a nossa geração pode se sentir, né, que a gente é chamada da geração do calcanhar, não por acaso, e está ligado justamente com o tema e o nome dessa paraxá, Eikev. E por isso eu coloquei essa pergunta, porque é uma pergunta que muitos podem se fazer, se fazem, é o que é a nossa geração? O que a gente fez para merecer estar onde está, de um ponto de vista muito elevado, né, que a gente se sabe
que é a geração que está terminando a Galuta e começando a Geulah, é a geração que está cruzando a linha de chegada, que está terminando a partida e começando uma outra melhor, definitiva, eterna, só de coisas boas, com a chegada de Mashiach. E, por outro lado, é uma geração que tem um acúmulo de eventos, né? Só desses últimos 100 anos, né, para não dizer o século, porque a gente já passou o século XX, onde aconteceram, de um certo modo, grandes tragédias e sofrimentos no mundo inteiro, como 2 guerras mundiais, né, sendo uma delas especial para o povo judeu com o Holocausto, e várias outras guerras, até esse comecinho de século que a gente está agora, o século XXI, com mais dificuldades e culminando com a pandemia que tomou conta do mundo inteiro e ainda não está resolvida, mesmo com vacina, mesmo com o tempo passando. E a gente na espera de chegar Mashiach, se preparando já estando pronto para ele chegar. Então é uma geração que está deprimida, né? Não tem como esconder, tapar o sol com a peneira, está um pouco esgotada, cansada, esse calcanhar sentindo na pele, na carne, literalmente, né, o fundo do poço. A gente chegou num ponto de escuridão, de dificuldades, e que aí, talvez dando razão ao que se mostra nos jornais, na televisão, né, de perdas e dados em relação a desânimo com política, com a situação do planeta, em todos os sentidos, com o ser humano e com a saúde também, que está ligado com a pandemia e que é muito perto para todos nós, né, no mundo inteiro. Então, é essa geração que está ligado com o calcanhar, em todos os sentidos, literalmente, que está no final, né, que é o calcanhar, que está em final e embaixo também, em vários modos, né, no nível mais baixo, que pode ter chegado à humanidade, e, por outro lado, no nível mais alto, porque é aquela que foi admirada por Moshe Rabbeinu, quando foi visto a gente aguentando firme, justamente por ser a geração do calcanhar, é que a gente não conta mais com méritos, de ser a geração que tem o mérito de ter contado com David Ameller, de ter sido construído o Beit HaMikdash, nossa geração, de ter entrado em Eretz Israel, de ter saído do Egito, de ter visto a abertura do Mar Vermelho, de ter participado de milagres, como até mesmo vitória em Entebbe, como a gente passar, né, e sobreviver e prosperar depois da Segunda Guerra Mundial, e em todos os tempos, né, ou de ter sábios como Rashi, como Saadia Gaon, como Rambam na nossa geração, né? É óbvio que a gente teve os Rebbeim e o nosso Rebbe na nossa geração, mas, né, foi uma geração desgastada com o tempo e, mesmo assim, é a geração que, por não contar com esses méritos, é a geração do vamos com tudo, rodada de fogo, e vamos com essa Kabbalat Ol de aceitar o que Hashem faz, com a determinação do calcanhar, que faz não porque está ligado à cabeça, mas porque é aquele que vai para os lugares e é o lugar mais baixo que tem no corpo. E aí a gente vê, né, nessa parte da imagem que a gente não viu no começo, que tanto a linha de começo da partida também é a linha de chegada, né? E a parte que chega está com essa sombra, com essa parte escura, que é onde a gente está agora, e a parte do começo é esse céu aberto, mesmo com algumas nuvens, mas de sol, e que tudo vai ficar bem. Então a gente está no momento, né, que é esse limiar, que a gente está cruzando a linha de chegada. E aí
constatação, né, que, ok, a gente percebe e sabe que já perdemos os recursos, né? A gente está cruzando a linha de chegada, mas já esgotado, cansado, ofegante. A gente nem vê direito essa linha de chegada, porque já está há tanto tempo que a gente está com o olhar nublado, embaçado. A torcida que estava esperando o tempo todo a gente chegar, já foi para casa, ou já saiu, já não está mais aqui. Então a gente está sozinho, de um certo modo, né? E isso a gente poderia estar pensando que estamos terminando, mas no limite dos nossas energias e nossas condições para conseguir chegar. Mas a gente está chegando, como vê aqui, pela bandeirinha de chegada, a gente está cruzando a linha de chegada. Então isso é o ponto principal que eu queria trazer para vocês e para a gente aguentar firme, sabendo que esse momento a gente está merecendo esse resultado, ser a geração, é uma realidade, né? Nós somos a geração que teve o mérito de terminar o exílio e começar a redenção. Por que motivo a gente teve esse mérito? Está explicado até que a gente é o Gilgul, a reencarnação da geração do deserto que saiu do Egito, que atravessou o deserto por 40 anos com Moshe Rabbeinu e agora está voltando para entrar de novo em Israel, mas de uma forma definitiva, e já para receber a Torá renovada, a Torá Hadashah. E a verdade é que a gente pode se orgulhar disso, num bom sentido, que a gente bateu todos os recordes de tempo, né, porque somos aqueles que estão há mais tempo acumulado no exílio, resistência, porque a gente aguentou firme e forte, e com louvor, né, a resistência simplesmente no limite, no nível mais baixo do cumprimento das mitzvot da Torá. Não, a gente está prosperando, perseverando e frutificando em relação a isso e levando a Torá para todos os cantos do mundo, e versatilidade também de conseguir se adaptar mesmo com tantos eventos de dificuldade, de sofrimento. A gente continua firme e forte e driblando todo tipo de sorte e de desafios, porque a gente passa, né, com a criatividade de Hashem, com coisas que a gente nunca ia esperar, né, que a gente nunca ia imaginar que isso ia acontecer dessa forma, né? Mesmo que os profetas, os sábios viram na Torá e está escrito nas Torahot, as maldições, pode-se dizer que são, no fundo, brachot, que estão na Torá, e a coragem da gente continuar firme e forte, graças a Deus, com tudo que está acontecendo. Então, essa é a mensagem principal. Falta pouco. Eu falo para todos nós, para mim principalmente, e falo para Hashem, né, a confiança, a sabedoria de que realmente falta pouco, e que, então, mais um motivo, porque falta pouco, a gente deve aguentar firme, não ceder, não baixar a cabeça, não ficar deprimido, chateado, frustrado, com a força que a gente tem, fazer mais, por vários motivos que a gente vai ver, está ligado ao prêmio também, o quanto for possível, qualquer coisa que cada um puder, em relação a si, em relação ao próximo, com alegria. Também é difícil, eu sei disso, pedir que, mesmo com tudo acontecendo, continuar com alegria. A alegria ajuda e muito. E uma das coisas que pode reforçar a nossa alegria é essa confiança. A confiança é de vários modos, mas uma delas é que é iminente. Quando você está vendo já a linha de chegada, eu falei que a gente tem dificuldade de ver, mas aqui a gente está falando e está garantido, está escrito na Torá, e interpretado pelos sábios, que a chegada é iminente, né? Já se pode dizer quando é a chegada. Como a gente falou na semana passada, que a gente já sabe, já foi avisado quando é, né? Só que não está chegando. Nesse mesmo ano de 2020, 2021, né? Agora ainda mais com terminando já o ano das maravilhas, então tem pouco tempo que a Hashem tem para mostrar essas maravilhas
de uma forma já definitiva. Mas então foi tudo prometido, garantido e combinado. Então a gente sabe que é iminente. Pode estar demorando um pouco porque é logo ali, mas a gente não consegue, porque a gente está com essa dificuldade, com a visão turva depois de tanto tempo. Mas sabendo que é iminente, dá mais confiança para a gente aguentar firme. E falta mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E a gente já vai chegar lá. Né? Me lembra de uma história interessante, né? Quando a gente estava uma vez num seminário, que não sei se posso dar nomes, mas um grande rabino de São Paulo estava com a gente, com a esposa, e ele já de idade, ela também com dificuldade de andar, e ele sabia que ela ia ter que passar por uma escada e que ia ter dificuldade já de andar e atravessar e subir cada um dos degraus. E aí ele foi visto, antes de passar com ela por essa subida, por essa ladeira que tinha os degraus, ele não conseguia entender naquele momento por que ele estava fazendo isso, que ele estava sozinho, subindo os degraus e calculando quantos eram e quanto tempo demorava. Aí depois, em retrospecto, se viu a cena, ele subindo junto com a esposa, já uma senhora de idade, e cada degrau ele falava, falta só mais 10 agora. E mais um agora, faltam só mais 9. E falta agora só mais 2 minutos que a gente já chega lá em cima. E ela ia andando e confortada por ele saber, confirmar quanto faltava, ela ganhava confiança e foi indo passo a passo até que chegou ao final da ladeira. Então isso a gente pode falar que é a mesma coisa agora. A gente já está no final, já foi garantido, já deram os passos para a gente na frente, já viram esses passos, quanto faltam, falta muito pouco. Então mais um motivo para a gente aguentar firme e fazer o que a gente tem que fazer. A gente está na linha de chegada mesmo, já cruzando. Então a gente vê aqui em cima, do lado direito, que somos os últimos, que somos os primeiros, e que o Mashiach já vai chegar já. Então, dentro da Sirá Parashat Eikev, em 1989, né, 5749, Mem Tet, do Rebbe de Lubavitch, sobre o começo dessa Parashá, que dá o nome a Parashá, quando ouvirmos, né, Ekev Tishmeun, Hashem vai guardar, chamar Etabrit, vai guardar o pacto que ele fez com a gente, e ele amará, abençoará e premiará o povo. Então isso estão ligados, né, tudo isso está ligado ao prêmio, né, de amor, de bênção, e o pacto que Hashem fez com a gente, e ele vai guardar esse pacto. A pergunta é, porque Eikev poderia ser quando vocês vão cumprir a Torá, vão me ouvir, então eu vou te trazer. Condicional. Se ouvirmos. Mas, se ouvirmos, vai ter o resultado e o prêmio. Mas a gente vê que a afirmação não é se ouvirmos, mas sim quando ouvirmos. E quando ouvirmos, a gente já sabe que também, na própria frase, a gente vai ver a interpretação, que já é agora. Ekev Tishmeun, quando vocês ouvirem, é agora, a gente está ouvindo, ou já ouviu, e é justamente essa geração, porque a mesma palavra Eikev, que é quando Tishmeun vão ouvir, e já é agora que a gente está ouvindo, ou já ouviu, Eikev também é a palavra para calcanhar. E calcanhar, como a gente falou, é a parte mais embaixo que tem no corpo e é ligado com essa geração que a gente está agora. Então, como a gente vê aqui, é a leitura que começa no Yom Rishon, né? Verhayá Eikev Tishmeun. E será e Hayá. Verhayá está explicado que é uma linguagem de alegria, de Simcha. Então, uma grande alegria que quando, e já é agora, que a gente vai ouvir, Etamishpatim, está ligado com a Torá, com os mandamentos, esses, né? Ha'eile, Ushmartem, Vasitemutam, e vocês vão guardar e fazer, cumprir todos esses Mishpatim, todas essas mitzvot, e aí tem o prêmio garantido, Veshamar Hashem Elokecha Lecha Et Aberit. Então, Hashem vai guardar, quer dizer, Veshamar
está ligado com premiar, que ele vai dar um prêmio para a gente, e está ligado com o pacto, Veta Hesed, a gente falou, está ligado à bondade, que ele prometeu para os nossos patriarcas. Tá? Então, a gente vê aqui, depois tem o Urash, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o Eikev, que é o da nome a Parashá, está ligado ao calcanhar, está ligado a quando a gente vai ouvir Hashem e a gente vai receber um prêmio que Hashem vai dar para a gente, ligado ao pacto. Então, Ekev, como a gente vê aqui, está ligado a um prêmio, o prêmio pelas mitzvot, que foram feitas até hoje. E como eu falei, inclui a que a gente está fazendo agora, que é quando a gente fizer, e não se a gente fizer, a gente vai receber o prêmio, se a gente não fizer, não vai receber o prêmio. Não. Quando já é implícito que a gente fez ou está fazendo e vai receber com certeza como consequência decorrente de ter feito receber esse prêmio. E esse prêmio está ligado ao final, como a gente falou, que é agora esse momento, né, como foi garantido, porque é que está ligado com o calcanhar, que é o final, é a última parte, e é justamente a linha de chegada, como a gente falou, que também é a linha de partida da nova etapa. Final dos tempos, como a gente falou, que é a linha de chegada da Galut e a da partida da Geulah, da redenção. E também está ligado com Ikvot de Meshicha, com uma expressão que é geralmente muito usada para essa época agora, que é a época do calcanhar de Mashiach, né? Que é o calcanhar, que é o comecinho, né, da chegada de Mashiach e a iminência, né? Eikev, calcanhar, está ligado com a iminência, que já é para agora. A qualquer instante, pode ser num piscar de olhos e deverá ser, se Deus quiser, já agora, enquanto a gente está ouvindo essa aula. Um ponto de atenção importante é que, né, uma observação, a gente está nesse limiar, como a gente falou, de uma forma gráfica, como mostrei na imagem, né, de chegada e partida. Chegada está ligada com o calcanhar, que é a última parte do que veio até agora, e também o calcanhar da parte seguinte que vai começar, que é ligado a Mashiach, que é Ikvetá Eikev de Mashiach, o calcanhar de Mashiach. Então, resumindo, por aqui a gente poderia acabar a aula. Essa é a última chance que a gente tem, porque é o final. No final, então, do que aconteceu antes, é o último momento que a gente tem, é a rodada de fogo, já vai terminar a última chance que a gente tem para fazer o que tem que ser feito, e o que a gente pode fazer agora são investimentos, que são as mitzvot, estudar a Torá, e é garantido o resultado, que é uma renda fixa, então não tem risco, tá? Embora seja muito maior o prêmio do que a gente está investindo, mas é sem risco nenhum, é uma renda fixa. A gente vai ver o que é essa renda. Mas o que a gente pode fazer de investimento agora são as mitzvot e estudar a Torá. E aproveitar essa chance. Tá? A gente está quase chegando, como a gente falou, e devemos manter a calma, porque, por outro lado, a confiança de que é iminente, que está quase chegando, dá para a gente uma segurança para a gente cruzar essa linha de chegada e aguentar firme para a gente fazer isso. Por outro lado, também tem que manter a calma, né? Como saiu há pouco tempo atrás, já que a Olimpíada no Japão, que está acontecendo nessa época agora, né, de um japonês, que ele estava, quando foi feita a última Olimpíada, que era um corredor na maratona, se eu não me engano, e quando ele estava chegando no estádio, ele estava concorrendo ao ouro, ele estava em segundo já, então ele ia ganhar a prata, e aí a vergonha grande que ele passou é que o desestimulou, e até hoje não se recuperou disso, porque quando ele estava já no estádio, todos os japoneses estavam comemorando já a chegada dele para ganhar e garantir a prata, que mesmo assim é um grande prêmio, e aí ele deixou passar e um concorrente passou e ganhou a prata, ele ficou com a bronze. Então ele ficou muito humilhado por estar na frente do povo e não conseguir chegar lá. Então ele não conseguiu manter a calma, porque ele teria que ter mantido a calma de continuar, calma no sentido de ficar relaxado, né? Calma de que está na iminência e não pode vacilar, né? nesse momento final. Então a gente tem que manter a calma, estamos na iminência e vamos cruzar a linha de chegada já agora. Não devemos deixar escapar o ouro e a prata, a gente deve conseguir o ouro mais fino que tem, e além disso,
concluindo, sensibilizar novos embaixadores do bem. Assim como a gente sabe que está na iminência, então a gente tem esse conhecimento, quem está assistindo, quem está estudando, quem está pensando sobre isso, sabe que a gente está para cruzar a linha de chegada, então a gente tem que envolver, engajar mais pessoas, se tornarem embaixadores do bem, transmitir essa possibilidade de investir com renda fixa agora já, porque estamos na iminência de chegada do Mashiach e depois não vai ter mais esse prêmio e essa graça para o que a gente fizer depois, né? Porque não vai ter essa condição que a gente tem agora especial. Uma outra questão, né? Tomar cuidado para não escorregar, que a gente, como falou já de outras vezes, não vê com efeito claro o resultado do que a gente está fazendo, dos nossos investimentos. Embora tenha, e que, como eu falei, não tem risco, é garantido, mas como a gente não vê os resultados, pode desanimar um pouquinho, porque a gente não vê o prêmio. Então, a explicação é que o prêmio realmente é só quando o Mashiach chegar, de uma forma evidente, clara, para a gente, porque, como está explicado na própria numerologia, quando fala Veshamar Hashem, que Deus vai guardar para a gente o pacto e esse prêmio que ele vai dar para a gente, Veshamar é mesmo a numerologia de Leatid Lavó. Então, como está explicado no final da Parashá Bet Hanan, semana passada também, que a Yom HaSotam, agora é o momento de a gente fazer, e justamente nesse momento final da iminência, da linha de chegada, é o momento último que a gente tem para fazer, o Mahar Lekaber Scharam, e receber o prêmio no Mahar, que é Letilavó no futuro, quando o Mashiach chegar. Mas como a gente vai ver que esses dois momentos estão juntos, então é óbvio que tem que tomar um cuidado para não escorregar no finalzinho, mas que também é garantido que não vai ter esse sofrimento de fazer e não ver o resultado, porque não na nossa geração ou nesse momento agora, porque já é tudo muito ligado um com o outro. Uma observação também, para a gente pensar, que as mitzvot, como está explicado, né, o Rashi explica, as mitzvot mais simples, essas mitzvot que a gente tem que caprichar mais ainda nesse momento final do calcanhar, são as mitzvot mais simples que a pessoa pisa com o calcanhar. Por isso, Eikev sugere a ideia de que a gente não dá tanta bola, tanto valor, porque são mitzvot muito simples e até mesmo assim fáceis, e que a gente então despreza. Por isso é ligado com o calcanhar. E justamente mais um motivo, né, que a gente falou por aquelas regras, que já é iminente, a gente tem que fazer esse esforço final e ficar firme, aguentar e influenciar, engajar mais pessoas do bem, fazer mesmo ou principalmente essas mitzvot mais simples, né, que a gente geralmente não dá tanta bola. E aí uma ideia é que esse prêmio que a gente vai receber se fizermos no capricho mesmo essas mitzvot, esses mandamentos mais simples. Então, mais uma força, mais um incentivo, mais um estímulo para a gente, que o prêmio pode estar, como está falado, ligado ao capricho mesmo das mitzvot mais simples. Então, é garantido, né? As mais simples a gente não deve menosprezar e fazer com mais tranquilidade ainda, porque são, como falado, mitzvot mais simples, que a gente tem mais condições de fazer com facilidade. Então, mais um ponto que dá para entender, quando a gente faz antes e só recebe depois, né? Até meu filho estava falando de uma loja que ele foi que não estava acostumado, né? Novo ainda e não tem tanta experiência, ainda mais com a pandemia que interrompeu o fluxo normal da compra e venda e de várias coisas que a gente faz no dia a dia. Então, que ele foi num lugar que ele tinha que pagar primeiro e só receber depois. Enquanto que vai no supermercado, por exemplo, você pega a mercadoria e depois você vai pagar. Então, a gente está acostumado, né? Não como nesse caso, em a gente fazer antes, pagar antes e só receber o resultado depois. Ok, paciência, a gente já sabe que é assim. Agora, tem um outro ponto interessante aqui, é que essa mesma palavra Eikev, que está ligado com o significado de fazer, mesmo o mais simples, como a gente falou, e que a gente fez até agora, e que essa mesma palavra aqui está ligado com o fazer e ter feito, é a palavra que garante que o momento do prêmio é agora, no Eikev.
que é o prêmio por ter feito, que está no calcar de Mashiach aqui agora. Então, como conciliar essa ideia de que no mesmo momento a gente está fazendo e está recebendo o prêmio, e se a gente não está vendo esse prêmio, né? Então a gente vai explicar isso na sequência, porque justamente a Torá é precisa e real e verdadeira. Está falando que no Eikev junta a linha de chegada e a linha de partida. O que a gente fez até agora, essas gerações de tantos anos até o momento, e o prêmio que já vai ser agora também junto. Uma observação que, né, foi até agora assim, a gente sempre quis, né, de uma forma geral, na mais no Brasil, soluções fáceis, né? A lei do menor esforço, a maior relação de custo-benefício. Então, se tem um benefício razoável e o custo não é tão grande, essa aqui está boa, né? Não precisa comprar ou adquirir ou se esforçar para pegar o mais luxuoso ou o mais caro que não tenha tanto benefício. Então a gente se acostuma a fazer o que tem menos esforço e que vai dar o resultado mesmo assim, o mais barato, né? Ou então o BBB, né? Bom, bonito e barato. A gente não quer isso, a gente está indo com tudo, porque a gente está falando aqui de uma outra coisa, um outro patamar, mas até em relação ao patamar é muito mais do que isso, que é a relação com a Hashem. Então a gente não vai pelo mínimo, não vai pelo menor esforço, nem mesmo pela melhor relação de custo-benefício, porque o benefício é total, então vale tudo, muito mais que quanto pesa, tudo que a gente puder fazer. A gente não quer as mais fáceis, a gente quer se esforçar mesmo nas mais simples e mais fáceis, e mesmo assim fazer também as mais difíceis. A gente quer fazer tudo porque a gente sabe que vale cada esforço que a gente fizer. O prêmio verdadeiro que a gente está recebendo e vai receber agora, ele precisa ser comparável e mais ainda, né, maior do que simplesmente a proporção do trabalho feito, né? Quando a gente investe, a gente quer ganhar lucro. E tudo que a gente fez, e foi bastante esforço, Hashem garante, né, o Rebbe traz aqui na Sirá, que realmente é valorizado todo o esforço que a gente faz, principalmente, ou até mesmo, as mitzvot mais simples que a gente faz. Tudo isso tem uma rentabilidade muito grande. A rentabilidade é infinita, porque está ligado com a relação com Hashem. Então, mais um motivo, um incentivo para a gente caprichar e fazer mais ainda isso, porque, além disso, não é comparável, é desproporcional. É muito maior o prêmio que a gente vai receber do que o trabalho que a gente teve. Então, isso responde de um certo modo. Vamos ver aqui mais alguns detalhes. O que a gente faz por Hashem nesse mundo, até hoje a gente fez e continua fazendo, tem um valor não quantitativo, não apreciável nesse mundo. Até agora. Vai passar a ter. A gente está falando agora de um novo mundo com a chegada do Mashiach. Por isso que a gente fala que o prêmio pela mitzvah é a própria mitzvah. Schar mitzvah, mitzvah. Porque a gente está falando de duas coisas, mitzvah e mitzvah, que tem a mesma moeda, o mesmo valor, a mesma unidade, a mesma cotação. Então não preciso fazer um câmbio para entender o quanto que vale cada coisa, porque comprar mitzvah, qualquer outra coisa material aqui nesse mundo, é desproporcional, no sentido inferior, porque a mitzvah vale muito mais que isso. Então, por isso, a mitzvah não só é o prêmio da mitzvah, e a mitzvah gera outra mitzvah, proporciona e permite e incentiva a fazer mais a mitzvah, porque a gente está falando de coisas que são grandiosas, com valor incomparável, que não é apreciável de uma forma quantitativa nesse mundo aqui, até agora. E vai ser quando o Mashiach chegar, e a gente já está, como eu falei, na iminência de acontecer isso. Então, uma nova pergunta. Na Torá fala sobre prêmios, se a gente for estudar mais a fundo, mesmo nessa paraxá, mas fala também em Berukotá, em outras paraxot, que o prêmio para o que a gente faz nesse mundo são coisas materiais, que é não ter doença, a bondade de Hashem em tudo que a gente faz, ter filhos, todo sentido, filhos com saúde, etc., sustento, panassá, riqueza, poder ter tudo do bom e do melhor que a gente merece, né? A gente merece, como está explicado nessa própria Sirá, né, o banquete de Shlomo Meller, que era a maior riqueza em Mor,
a abundância que podia ter de riquezas materiais. Então, como é que pode combinar essas duas coisas? A gente faz uma mitzvah que não é comparável com um bem material, e a gente tem prometido um prêmio que está ligado com uma coisa material, em contraste com a imaterialidade e infinitude dos prêmios sublimes ligados às mitzvot, que essas sim valem. Então, como é que a gente responde isso? A resposta é possível entender que quando a gente recebe, e aí é um ponto fundamental, esses bens materiais, que é saúde, filhos, né, que dão alegria para a gente, e riqueza e sustento, e não ter doença, não ter nenhuma preocupação, nos dá a tranquilidade que é resultante de todos esses bens materiais, a tranquilidade, Menochat Nefesh, Menochat Guf, tanto do corpo quanto da alma, né, que nos permite poder estudar Torá e cumprir as mitzvot com mais quantidade e mais qualidade, sem estresse, sem preocupação, sem ter que ganhar dinheiro, sem ter que pagar conta, sem ter que cuidar, ir para o hospital, Deus me livre, sem ter que se esforçar com coisas que não dão o resultado, como estudar Torá e as mitzvot, que são o prêmio principal que a gente vai receber. E a gente, sabendo disso, já pode colocar isso na prática. Então, se a gente se dedica a essas coisas com tranquilidade, a gente está já vivendo agora essa época de Mashiach, que é cumprir Torá e mitzvot, estudar Torá e cumprir as mitzvot com tranquilidade, sem ter nada que interfira, né? Naquele momento a gente está sem preocupações e isolado de tudo que está acontecendo de escuridão no mundo inteiro. E a gente está vivendo já a era messiânica, antecipando isso para o mundo inteiro, um prêmio que vai atingir e beneficiar o mundo inteiro de uma forma grandiosa e impressionante. Resumindo, deixando de uma forma muito clara, o prêmio principal não é de consolação, como a gente falou, está ligado com a era messiânica, que está ligado com essa época agora, porque é a época do Eikev, que é o tema e nome da Parashá, que está ligado com o calcanhar, que é a parte mais baixa, depois de tanto tempo, com tanta depressão, com tanta dificuldade, com tanta escuridão, com tanto sofrimento acumulado de anos e anos e anos, que a gente nem quer descrever aqui, tudo que a gente já passou, o mundo inteiro, principalmente o povo judeu. Nesse momento, que a gente vai ser o prêmio principal, terá a plenitude do descanso da Menorá para Israel. E então, quando a gente tiver esse descanso, essa tranquilidade, a gente vai entender o que é o prêmio da mitzvah, sendo uma mitzvah, porque a gente vai poder desfrutar da Torá e das mitzvot sem dificuldades, como eu falei. Por isso que o prêmio de fazer a mitzvah até agora, nesse momento inclusive, com esforço, agora, o prêmio é fazer a mitzvah, mas aí com tranquilidade e paz. Que eu falei que a gente pode antecipar. Se a gente consegue estudar a Torá agora com tranquilidade e paz, a gente está vivendo a era messiânica, mas tem que ter realmente paz de não estar preocupado com nada, né? Com dívidas, com pagamentos, com saúde, com riscos, com estresse, nada. É isso que a gente vai fazer. Então, por isso que o esforço que a gente faz hoje na Torá e na mitzvah, muitas vezes com lágrimas, suor e sangue, a gente vai receber na própria mitzvah, mas aí com tranquilidade e com paz. E a gente entende um pouco tudo isso. E por que uma coisa está ligada com a outra? No momento que tem o Eikev, tem o Eikev. No momento que tem o Eikev de fazer as mitzvot, mesmo as mais simples, a gente tem o Eikev, que está agora ligado a Mashiach, que a gente pode fazer as mitzvot só no bem bom, só com as partes positivas. E a gente vai ver que isso agora já prometeu, garantiu e vai acontecer, e é agora que a gente quer. Tem muito debate, o Rebbe traz vários debates em várias partes da Torá, mas vamos à conclusão. As mitzvot não serão anuladas, elas não perderão a validade. As mitzvot são os mandamentos, tudo que a gente faz que está ligado com Tzavta Veribur, né? Mitzvot, está ligado à linguagem de relacionar, conectar
a gente com Deus, nem na época da ressurreição dos mortos, que é a época final da era messiânica, Tehiyat HaMeitim. Em todos esses momentos vão ter as mitzvot, como a gente conhece agora. Shabbat, festas, Pesach, Matzah, tudo igual. Tefilin, Kashrut, tudo igual. A diferença é que, comparado com hoje, que tem esse esforço, porque a gente não consegue ver ainda o prêmio e ter essa tranquilidade, a gente pode, mas não consegue tão facilmente. Então, quando chegar Mashiach, e cada vez mais de uma forma crescente, vão ocupar menos espaço, assim como uma vela na frente de uma tocha. A luminosidade, a grandeza de toda a conexão, ligação com Hashem, a gente vê Hashem, vai diminuir o brilho que tem as mitzvot no meio de uma escuridão. Então, hoje, né, numa escuridão tão grande, quando acende um fósforo, ou uma vela, ou uma luz pequena, ilumina uma escuridão grande. E você dá valor àquela vela. A cada vela que é iluminada é que junta com a outra. No momento em que vai estar tudo claro, não vai ter essa escuridão, então vai diminuir um pouco o impacto e o contraste das mitzvot comparado com todo o resto que a gente vai ter na relação com Hashem. Porque então será uma plenitude mais elevada. Que eu estou falando que é o mundo inteiro iluminado, sem fim, crescendo elevações e mais elevações. Concluindo, a conexão, a relação com Hashem é o nosso prêmio fundamental que a gente pode ter agora já e antecipar. E isso está ligado com a Torá. Quando a gente estuda a Torá, a gente está se relacionando e sendo permeado pela luz de Hashem. Quando a gente cumpre uma mitzvah, a gente está se conectando de uma forma física e material com Hashem. Isso vai continuar, já é agora, completamente, intensamente, e a gente pode aproximar cada vez mais e trazer mais todo mundo para cruzar a linha de chegada e começar já a próxima partida com Mashiach já, now. Amém, Kenirason, Shabbat Shalom, só boas notícias para todos, Mashiach now.